Olá, Oi, Anderson, como tudo vai? bem? Graças a Deus, bem. Que ótimo. Hoje foi bem pontual, Aguardar. deu tudo certo, Deu tudo certo. graças a Deus. Felipe, Patrícia, boa noite. Ana, boa noite para você também. Catherine, boa noite. Salve, Felipe, salve, Ké. Salve. Salve, Ana Laura. Bom, eu vou colocando aqui o tema de hoje da nossa live, enquanto o pessoal vai chegando. Esse livro é um espetáculo, né? Demais. E essa lição de hoje, Cada mensagem. essa de hoje, assim, achei maravilhosa. E o bom é que a gente faz, Cada uma, pode falar. cada uma que a gente faz, a gente fala, nossa, essa foi Eu demais. tava, Aí depois, na semana seguinte, você fala, nossa, mas essa também foi demais. todas que eu fiz até hoje, eu falei, nossa, é tudo pra mim. Porque todas as vezes que foi falado, eu Ah, falei, nossa, é bem pra mim isso aqui. E hoje, de novo. não, não seja egoísta, Anderson. É para todos Mas é nós. muito ensinamento. Gostou, Cat, do meu visual? Olha o risquinho. A Cat, Thelma, tudo bem? Boa noite. Pessoal, vamos lembrar de pegar um copo com água, uma garrafinha, né? A gente já pode dar início, né? O pessoal vai chegando aí para a gente seguir o horário, tá né? certo, então. Vamos lá, vamos fazer oração. Pedindo a proteção dos espíritos de luz, da espiritualidade amiga, que venha nesse momento, em todas as casas, em todos os lares que estão assistindo essa live. Pedir para nós também orientação neste momento, para que possamos entender os ensinamentos desse livro maravilhoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todas as insígnias do mal. E que assim seja. Muito bom. Que a nossa prece também possa alcançar as pessoas doentes, que nos pedem prece, né? Todo mundo que necessita, né? A gente, a gente sabe que durante os trabalhos, as reuniões de estudo, os amigos espirituais também utilizam das nossas energias e tudo para fazer alguns socorros, alguns atendimentos. Então, né? Esse ambiente gostoso que a gente fica, né? De troca de ideia, de aprendizado, maravilha. Então, eu vou fazer a leitura. A lição de hoje é a lição 22, né? Eu deixei descrito. O talismã divino. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos. Quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulo: Senhor, terás contigo algum talismã
de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho. Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de mil oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela mil modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. É linda, né? Maravilhosa. E você vê que tem no começo aqui já a gente já dá o que nós esperamos, né? Que a Isabel ela pergunta, né? Tem algum talismã para a gente conseguir as coisas? A gente sempre quer um milagre, né? Sempre busca. A gente sempre quer um talismã. Sempre. Para realizar assim as coisas sem que a gente precise fazer esforço. Né? É incrível. Interessante, né, o modo como Jesus aqui conversa com a Isabel, né, como se fosse ela uma criança, né? Mas todos nós somos, né, crianças galgando aí o degrau da evolução. Você vê como que a gente vai entender, como que vai entender? A gente quer milagre, né? A gente não tem como esperar, né? Quer tudo para ontem. Tudo para ontem. É essa coisa do talismã, né? Quantas pessoas
confundem, né, as coisas assim. E ainda tem muitas pessoas que acreditam no poder dos talismãs, né? Mas essa mensagem de hoje favorece a nossa reflexão nessas infantilidades que a gente ainda tem, como você falou, somos todos nós crianças, né? Todos nós estamos aprendendo. Então, essa reflexão é interessante no ponto em que a gente começa a perceber os limites das fantasias que ainda carregamos, né? Algumas coisas não substituirão jamais o esforço que nos compete fazer, né? Sim. Mas ainda nós todos, né, carregamos muitas ilusões a esse respeito, não é, Anderson? Demais. Você vê como que ele fala aqui do tempo, né? Que eu achei essa frase logo no começo maravilhoso. Ele fala que usando os milagrosos recursos do tempo, né? Que ele não fala aqui, mas é possível iniciar a aquisição de todos os bens de nosso Pai. Ou seja, é tudo com o tempo. É tudo no tempo certo, né? É, ele fala da grandeza e que o tempo descortina todo o entendimento, né? E vai estender a possibilidade de a gente ter a comunhão com as fontes divinas da vida. É a coisa mais linda essa parte do texto que me prendeu muito nessa parte. Eu achei maravilhoso. E quando foi inventado o relógio, né, para medir o tempo, eles usavam uma frase que eu até anotei aqui que eu vi de um estudo, que eu achei muito interessante essa frase na Europa, na Idade Média, assim que saiu o relógio, que era cada hora que passa fere e a última mata. Ou seja, ficava tão ligado nas horas, no tempo, que a gente se perdia ali. Era se ferindo e o último badalado do relógio era quando a gente parava de respirar e desencarnava, né? E achei bem interessante essa frase, muito, muito forte. E uma coisa que eu não sabia, fui procurar e vi isso. Que lindo, maravilhoso. Então, o tempo, aqui como você está falando, né, eu também notei essa passagem. Ele não fala assim, que a gente já vai conseguir logo, né? Ele fala, usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar, né, a palavrinha aqui de destaque, iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Olha só, nós somos pequeninos hoje, mas nós estamos fadados à Evoluir. relativa perfeição, né? Evoluir. Então, todos os dons de nosso Pai. É toda uma trajetória. Haja tempo, hein? Haja tempo. Mas, se a gente pensar, né? Nós estamos estudando a Gênese, e aí fala lá nos bilhões de anos de cada era, né? Sim. Então, mas só que o tempo, É relativo, né? ele é relativo. E aí nós vamos, aqui na continuidade, ele fala da importância de saber aproveitar o tempo, né? Então, ele é capaz de descortinar o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Olha só, de novo. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Aquilo. Ou seja, pode Não, falar. eu complemento depois.
Porque cabe a nós favorecer a nossa própria aquisição, né? Estende possibilidades, não está dizendo, olha, você vai conseguir aí, ó, a comunhão com as fontes divinas, porque vai depender de cada um, o quanto a gente quer empregar a nossa força de vontade, a nossa perseverança, né, para adquirir mais rapidamente. Ou então a gente vai gastando tempo aí, É um né? chamado, né? Dando uma enrolada. Ele faz um chamado aí para gente se atentar a tudo isso, né? Isso que eu achei assim maravilhoso. Quantas vezes a gente está sofrendo ali, quer que passa logo, sem nem perceber, nem notar o que tem por trás desse sofrimento, né? A gente quer que o tempo passa logo, mas o tempo não passa logo. Você pode estar com dor, o tempo é assim, 1 hora é 60 minutos. 1 minuto é 60 segundos. Não tem como correr. O tempo é igual para todo mundo aqui na Terra. Isso é Né? interessante. E a gente às vezes quer passar por cima de tudo isso, por causa do nosso orgulho, né? Quer correr com as coisas. E ele faz uma chamada É, maravilhosa aqui. isso que você está falando é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente quer tomar as rédeas dos acontecimentos, mas muita coisa precisa da elaboração do tempo, Sim, né? A, a própria gestação nos dá um exemplo disso, verdade. né? São 9 meses. Porque a gente ainda está acostumado com o tempo da época dos gregos, né? Que era dos gregos, acho que era Cronos, que era aquele deus do tempo que matava todo mundo, né? Que corria na frente dos outros. Então nós estamos com esse tempo na cabeça ainda. A gente tem que mudar a concepção que o tempo é um senhorzinho com paciência, que ele vai dar discernimento. E, e a construção de tudo demanda tempo, não é? Sim, Essa coisa do talismã, da lâmpada do Aladim e outras tantas coisas, né? É só nos filmes, só nos desenhos, nos animes, né? Na vida real é só o tempo. não é bem assim. A gente tem que ser aliado, né? Então o tempo. Tem que ser aliado no tempo. Não adianta Uhum, correr contra o tempo, né? Tem que andar lado a lado. é, correr contra ou querer apressar as coisas, né? É interessante em tudo na vida, para se sedimentar, é preciso a ação do tempo. Se a gente se corta, se machuca, é preciso o tempo da E regeneração, né? Do osso, da pele. Aí a Catherine não nos deixa mentir sozinha. O tempo convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. O que será isso aqui? Será que é meditação nas coisas sagradas? Será que seria as preces, os, os rituais, as então, orações? acredito que a bênção da meditação é a gente estar em conexão, né, com o sagrado. Nessa parte foi o que eu consegui entender. Que com o tempo a gente vai aprendendo a fazer oração, a gente vai aprendendo a meditar, a gente vai aprendendo a olhar para o interior, para a gente conseguir chegar até a força maior, né? Foi isso que eu consegui entender dessa parte. Bem legal. A gente pode também pensar, por exemplo, na contemplação da natureza. Quando a gente, né, tira um tempinho para a gente observar a natureza, acontece coisas muito interessantes com a gente, né? Quando a gente começa ali, seja
uma flor, uma mata, uma cachoeira, o mar, qualquer coisa. Pode ser uma florzinha de um matinho bobo que nasceu em qualquer parte. Às vezes elas nascem até naquelas frestas nas paredes ou quando quebra a calçada. Já viu, Sim. Anderson? Tem uma Reparou? frase que eu gosto muito que é floresça onde Deus te plantou. E elas florescem onde está. Rachado de parede, beira de É. calçada, é a coisa mais linda isso. E, e por mais singela que seja, você observa ali a perfeição de Deus, não é? E é, Que maravilha, tanta perfeição na natureza. Isso também não seria sagrado? sim, Coisas sagradas, sim, seria também. né? Então, na realidade, acho que acredito que tudo que a gente tem aqui, eu gosto muito de pensar assim. Tudo, tudo é sagrado. Tudo tem Deus. Que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então ele está em tudo. Então, o que eu penso, cada ser humano tem um sagrado. Cada pedacinho de natureza tem um sagrado. Então, o meditar mesmo nessas coisas tem tudo a ver, essa levada que você disse, né? Bem interessante. E nada mais lindo do que a natureza para entrar em conexão com o sagrado, né? A paz da natureza. Você vai tentar entrar em conexão comigo só acelerado desse jeito aqui, não consegue. E também me ocorre, sagrados são os laços de afeto também, né? Sim, E isso também nos leva a pensar no cuidado que a gente deve ter, né? com o próximo. Quando a gente adentra o coração, o íntimo de alguém, né? Amigo, namorada, mãe, pai, filho, né? Sim, Então, essas riquezas, essas oportunidades, né, que ele fala aqui na lição de hoje, olha, por exemplo, reata relações de companheiros em discordância, descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram na sombra. É um convite a gente sair da gente mesmo, né? Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. O tempo, ele age por nós, mesmo quando a gente não está muito aí, né? é o nosso aliado, né? Mas aí, de alguma forma, ele vai nos conduzindo para o caminho onde a gente deveria estar, se é que ainda não estejamos, né? Permite abençoadas sementeiras de alegria. Coisa boa é a gente fazer uma pessoa ficar contente, ficar alegre, né? Um gesto de delicadeza, de reconhecimento. E às vezes isso custa tão pouco, não é? Às vezes o simples dar atenção, o simples envolver a pessoa em energias positivas, em energias de tranquilidade, de bem-estar, né? Mesmo que você não diga diretamente para a pessoa, mas esses convites, eles surgem a todo momento em situações as mais inesperadas, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa lá na clínica, você foi fazer um exame, a pessoa também foi. Nos lugares mais inesperados. E aí, ali,
nesse reencontro, quanta coisa pode acontecer, não é? Você fica contente, a outra pessoa fica contente, ou às vezes você percebe que ela está um pouco para baixo, você, né, busca um assunto gostoso. Tudo isso acontece com frequência, mas muitas vezes a gente não percebe, ou às vezes acha que não tem tempo. Esse é o grande Não problema, é? né? A gente nunca tem tempo para nada e nem para ninguém, nem para nós mesmos. Esse é o grande problema que nós estamos passando É, nesse momento. é. E ainda, olha, o tempo permite, reveste-se, aliás, de 1000 oportunidades de paz com todo. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos e facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Interessante, né? Porque tudo isso que ele fala do tempo, o tempo todo, revela para a gente a enorme quantidade de bênçãos com que somos favorecidos o tempo todo. O tempo todo. É uma enorme oferta de oportunidades. A questão é, estamos nos dando conta disso? Esse é o complicado. A gente por isso que chama presente, né? O tempo é o que a gente está vivendo agora no momento. Né? Mas a gente fica mais preocupado e ansiosos com o futuro. A gente vai pensar no tempo que já passou e a gente esquece que o passado ele é legal. Só que o passado ele traz a bagagem para você trabalhar com o presente para sim fortalecer o futuro. Só que é vivendo um dia de cada vez. Eu falo que Jesus foi o primeiro psicoterapeuta que existiu no mundo. Só para que pensar lá na frente? Vamos um passo de cada vez. Vive o momento. E aqui ele vem chamando a gente para isso. Falando que é o verdadeiro talismã que nós temos na nossa vida. É maravilhoso. Eu não posso falar muito, né? Porque eu falei para você que serviu para mim isso aqui, né? Não posso falar muito, porque. Mas, Anderson, para quem é que não serve isso aqui? É, Né? Então, deixa disso, como diz. E aí, né, Jesus ainda pergunta, o que mais? Depois de tudo isso que ele falou, o que mais? Né? Instigando ali, favorecendo a reflexão. todo. E os ouvintes ali, assombrados, né? Talvez, assim como nós, por perceber essa gama toda de bênçãos e de oportunidades, né? Estavam assombrados. E ela ainda diz, mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos. Insistiu. Precisamos desse acumulador de felicidade. Acumulador de felicidade, Tem né? uma parte que eu Tipo achei, uma bateria. tem uma parte que eu achei bem interessante ali, que Jesus fala, né? Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. Ou seja, os espíritas, nós que estamos aí ligados com a espiritualidade, ah, meu Deus, a transição planetária, meu Deus, o que vai acontecer? A gente está se cobrando tanto, e aqui está falando que é o tempo que vai com a obra de luz para trazer a paz na Terra, para a gente ter calma, a gente se apegar que tudo vai dar certo. Só que é tudo no tempo de Deus, né? Eu Exato. voltei um pouquinho ali. Não, mas é muito apropriado. Pensar que Deus, na sua divina sabedoria,
é o Senhor do tempo, né? A gente tem, às vezes, muita aflição, e quer atropelar as coisas. Sim. Né? O tempo de Deus, quer atropelar, quer passar o carro na frente dos bois, como diziam os mais antigos. Então, é tudo no universo, tudo na nossa vida é o ponto de equilíbrio, né? Você não pode parar, mas às vezes essa aflição, como você falou, esse querer apressar as coisas, às vezes não vai dar um bom resultado, né? Tem aquela historinha, né, que fala da pessoa que quis ajudar a borboleta a sair mais depressa do casulo, né? Aí Não deu errado. Não dá. Não estava pronta, né? Não estava pronta. Eu trouxe aqui uma outra mensagem do livro da Esperança, que é do Emmanuel. E vem, né, ao encontro dessa maravilhosa mensagem de hoje. Chama Tempo de Hoje. Tempo de hoje. Que é exatamente o que diz a lição, né? Eu não vou ler ela toda, não. Só o último pedaço. Depois deixa no comentário. O tempo... Né? Deixa no comentário embaixo para eu procurar. Certo. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos, em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Né? As obras partem de nós. Então, assim, as obras vai depender de cada um. Nós que vamos definir como vai ser usado o nosso tempo, né? Vamos definir. Temos o nosso livre-arbítrio, né? Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispõe. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis, sob o controle do cérebro livre. Ninguém te impede de fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Trabalhadores da última hora, né? Jesus deixou esse ensino. O valor que tem é uma reafirmação do valor do tempo. Porque nessa parábola, os trabalhadores, né, estou recordando aqui como que está lá, eles, ao final da jornada, na hora de receber, os que vieram por último receberam tanto quanto os que haviam começado logo cedo. E até acharam ruim, né? Mas como assim? Estou aqui o dia todo. Mas a questão do trabalho tem a ver também com a qualidade do trabalho. Né? Às vezes um está lá o dia todo, mas o outro chega na última hora e aproveita todo o tempo, todos os minutos, todos os segundos. E esse trabalho é um trabalho de qualidade. Então ele é valorizado, sim, mas pela qualidade, né? Aproveita o dia corrente e faz algo melhor. Hoje consegues agir e pensar
comandar e seguir sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor. E amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então aqui, Emmanuel está nos alertando. Olha, observa como você usa o seu tempo. Porque amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho. Todos nós sabemos que a gente tem que se esforçar por conquistar. E se é uma concessão do nosso Pai, o tempo, e todo o resto, né, de bênçãos que temos, igual falou aqui, o verbo claro, ouvidos que escutam, braços e pernas úteis sob o controle do cérebro livre, tudo é concessão. E nós vamos prestar contas de todas essas concessões. Aí vai lá na parábola dos talentos, né? De conformidade com o que nós damos conta, Jesus, Deus, empresta. Deus nos empresta. Mas aí, se nós não sabemos usar bem, então não temos o merecimento para continuar Vamos ser usufruindo. um mau servidor. É isso que ele diz aqui, ó. A bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Por que ele está falando a bondade do Senhor? Porque ele tem caminhos para nos corrigir quando a gente está desviando da rota. É as expiações, né? Né? Sim. Os espíritos nos ensinam, né, Anderson, que quando a gente não faz bom uso dessas concessões, nós vamos ter outra oportunidade, mas não as mesmas concessões. Sim. Porque não soubemos usar, não fomos cuidadosos. Então, o tempo de hoje, essa é a lição, né? O tempo de hoje, eu vou colocar aqui. É sempre muito legal, né? A gente ter esse contato com o tempo, né? A gente saber ministrar o nosso tempo, saber parar, saber ouvir, saber falar, e dar importância para esse momento, né? Para esse presente que a gente vive. Com toda certeza. Fica aqui, pessoal. Se alguém, né, quiser dar uma olhadinha depois, é a lição 67. E por falar nisso, pessoal, não sei se vocês todos estão sabendo, está acontecendo a Feira do Livro Espírita no Praça Shopping, vai até dia 16. E está tendo também eventos junto com a feira, palestras. Amanhã, para quem tem criança, vai ter contação de história, teatro de fantoches. Então, de qualquer forma, é sempre bom a gente passar lá pela feira para olhar o que tem assim, né, de interessante, que nos chama atenção, porque os livros têm na feira um preço melhor, né? E sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa que a gente ainda não leu, né? E a gente precisa estudar, né? A vida inteira. A vida inteira.
tudo que a gente aprende, em algum momento, vai ser muito útil. Tem um preto velho que fala aqui, o Porque preto velho fala que o estudo você leva para a vida inteira e mais 6 meses, ele fala. essa é nova para Ele mim. fala que você tem que estudar, porque você Mas, leva para a vida inteira e mais 6 meses. é. Então, é a verdadeira propriedade do homem, né? O conhecimento adquirido, as virtudes e o bem que se fez. O resto Ah, o Felipe vai conhece. ficar O aqui. Felipe conhece, olha lá. Ah, sei disso. Você é um menino sabido. É, o Felipe é. Algo mais, Anderson, que você gostaria de. Eu gostaria só de, tipo, eu tenho algumas questões que eu passo e eu tive esse chamado, porque a gente pensa sempre no tempo com a propriedade desse tempo que nós temos. Então a gente pede as coisas para a espiritualidade e a gente quer no nosso tempo. Só que a gente tem que entender que o tempo lá é diferente. A gente tem que ter esse discernimento que o tempo aqui é um e o tempo lá é outro totalmente diferente. Então, tem muita gente que fica bravo, mas por quê? Não, gente, vamos entender, vamos fazer o nosso tempo valer a pena. Pede, tem que pedir mesmo. Eu acho que tem que pedir, né? Porque Deus é bom, vamos pedir. Quem sabe ele não resolve antecipar o negócio, né? Mas a gente tem que ter discernimento para saber esperar. Lógico que a gente não pode fazer E, ansiedade, né? não, busca e acharás, né? Essa é a ideia. Agora, esse tempo de espera, ele traz muitas lições para nós. Sim. Mas a gente não vai perceber, não vai se dar conta dessas lições se a gente estiver, como diz o Diego, dando birrinha na catraca. Né? Você está ali com ideia fixa só naquilo e se não acontece daquele jeito, naquela hora, você não fica legal. Mas, na verdade, a gente, vou dar um exemplo. As entidades que comparecem às reuniões mediúnicas, práticas, né? Muitas vezes elas relatam, eu estou há muito tempo nessa fila. Mas ali não é por castigo. Que ideia é essa que Deus, né, vai nos castigar, aumentar o nosso sofrimento? Enquanto aquela entidade está ali na fila, ela está observando os atendimentos todos dos que estão na frente da fila, né? Na fila. Então, isso é um recurso, é uma preparação para a entidade. Então, a gente tira esse exemplo para nós também. Não tem muita diferença. Nós estamos na fila esperando coisas também, Sim. né? Mas é isso aí. Eles lá, a gente aqui, nós estamos na Tamo fila. junto, tamo tudo junto e misturado. Enquanto isso, a gente vai aprendendo, Sim. né? É uma técnica também usada pelo Clarencio, né? Atendimento lá no nosso lar, não sei se vocês estão lembrando, lembra? Lembro. Ele atendia de dois em dois, porque um A ouvia reclamação do o que outro. o outro, a reclamação e a Isso. orientação, né? Excelente. 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 Uma didática Nossa, perfeita, perfeito. porque a gente tem um estoque de pedidos, né, que não acaba mais, E né? E o nosso é primordial sempre, né? É, não dá para Não dá, esperar, né? não dá. Eu sei que o outro precisa, mas eu não posso, não posso Minha esperar. dor, Tem que ser minha dor é agora. maior. A minha dor é maior, a minha necessidade é maior, né? Eu acho que é isso, né? Então, muitas coisas bacanas para a gente pensar, né?
lição, nesse estudo de hoje. E a última frase acaba com tudo, né? A última frase, ela fecha com chave de ouro. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. E antes dessa última aí, ó, essa outra também é na veia. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência. Desculpa, a entonação ficou errada. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. É bem isso. Há que se ter um início, né? Que não quer dizer que a gente vai concluir no mesmo dia. Maravilhoso. Então, é isso, né? Acho que uma boa dose de reflexão aí. É porque tu fala de tempo, a gente tem que ficar muito tempo, né? Mas hoje foi assim, incisivo e deu para ter uma grande expansão de consciência sobre como usar o nosso tempo aí, essa lição de mestre. A Catherine tá aqui, ó, eu fiz eco com o que ela falou. Muitas reflexões de como usar o tempo. Usar melhor o tempo, ela está dizendo. Não é só ficar dormindo, não, né, mesmo, irmã? Né? Não é só ficar dormindo, né? Igual tem os irmãos nossos que você conhece, né, irmã? Mas aí, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar fazendo parte. Para mim é maravilhoso. Queria agradecer o Felipe, o Diego, vocês todos que me acolheram, porque é cada ensinamento um mais maravilhoso que o outro. E através desse estudo eu conheci esse livro, eu não conhecia. Eu gosto muito de ler, mas eu não conhecia esse livro ainda, então está sendo maravilhoso para mim. Cada estudo, cada live, para mim é maravilhosa, maravilhosa. Eu queria agradecer do fundo do meu coração mesmo a todos vocês da Casa Fraterna. Vamos agradecer a Jesus, Anderson, porque, como a própria lição disse, né, as oportunidades são para todos, né? E a gente está aprendendo junto. O homem aprende com o homem, né? Não tem como aprender sozinho. Ia demorar muito mais, né? Então, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade do contato com essas luzes emanadas dos próprios ensinos que ele nos trouxe, né? E que possamos compartilhar do que a gente já aprendeu com os que ainda não conseguiram, né? Entender, absorver esses ensinos. Sim. E o tempo vai nos lapidando. Vai, se Deus quiser. Eu tenho fé. Eu creio. Muito obrigada pela companhia, Anderson. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Que nós possamos ter uma boa noite física, uma boa noite espiritual. E a gente trabalha bastante quando está, né, no repouso físico. Então, fiquem com Deus. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.